Olá, crianças! Vamos continuar com a apostila Trilhas, capítulo 2, página 30. Um lugar que faz a gente crescer. A escola é um lugar que ensina muito mais do que ler, escrever e conviver. É um lugar que transforma e torna a gente capaz de transformar o mundo. Do que esta imagem nos faz lembrar? Uma mochila, tesoura, caneta, lápis, caderno. Nos faz lembrar da escola, de estudar. Como você se sente quando está na escola? Hoje a nossa escola está um pouquinho diferente, nós não podemos ter contato físico, os alunos estão divididos em várias turmas, tem aulas online, então o nosso modelo de escola está um pouquinho diferente. Como devemos nos comportar na escola? Nós temos algumas regrinhas, alguns combinados, né? A escola é muito importante para que todos nós podemos conviver em grupo, aceitando os valores dos outros, concordando com as opiniões alheias. É muito importante a gente aprender a conviver em grupo. O conteúdo estudado nesta unidade, crianças, é o poema. O poema é um texto escrito em versos. Cada linha é um verso. Um grupo de versos é chamado de estrofe. E os poemas também apresentam rimas, como lá na musiquinha, na cantiga, na musiquinha da Dona Aranha. As rimas são palavras com sons semelhantes. Vamos ver o poema de hoje? O poema que vamos ler a seguir apresenta a sala de aula de uma menina chamada Joana. Como é a sua sala de aula? Do que você mais gosta nela? O que nós temos na nossa sala, crianças? Temos a lousa, as carteiras, os cartazes de rotina, calendário, silabário, alfabeto, os numerais, a chamada. O que você e seus colegas costumam fazer em sala de aula? Quem pode responder? Agora leia o poema e veja se a sala de aula de Joana é parecida com a sua. Vamos lá? Sala de aula. Na escola da Joana tem de tudo um pouco. Professora explicando, menino voando, trança trançando, menina copiando. Um lá atrás dormitando, um outro perguntando, duas fofocando, dois segredando, um monte olhando, mochila no chão, lápis na boca, pé com chulé, garoto de boné. De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava, acorda. Quem fofocava, silencia. Quem segredava, nem pisca. O caderno vai para a mochila. O lápis para o estojo. O chulé se esconde no pé. A trança se enrosca. Os meninos voam. As meninas voam. A professora voa. Quando o sinal toca, avisa que é hora da saída, mas ninguém escuta. É que eles ainda não voltaram das páginas da história. E o que é
que tem na sua sala de aula? Então, nós vimos aí que um poema sobre a sala de aula está falando de várias crianças, né? Cada criança age de uma maneira, até o momento que a professora abre o livro e as crianças ficam enfeitiçadas com a história. Vamos ver o significado da palavra dormitando. Cochilando. Nós vimos no início do vídeo que cada linha de um poema é um verso. Um conjunto de linhas se chama estrofe. Vamos contar quantos versos tem nesse poema? Então, peguem o lápis de escrever. Nós vamos colocar um número de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 versos. Nós também podemos ter uma estrofe com uma linha só. Vamos fazer as atividades. Página 34. Ana Cláudia Ramos, a autora do poema que você leu, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1966. Desde pequena, ela gosta de inventar histórias, por isso se tornou escritora. Seu primeiro livro, Para Onde Vão os Dias que Passam, foi publicado em 1992. De lá para cá, não parou mais de escrever livros para crianças, como O que Será que Tem de Tudo um Pouco, no qual foi publicado o poema que você acabou de ler. Então, o poema de sala de aula, ele foi publicado neste livro aqui, O que Será que Tem de Tudo um Pouco, por essa escritora, Ana Cláudia Ramos. Vamos responder oralmente. O que você achou do poema Sala de Aula? Comente com os colegas se gostou ou não e por quê. Vocês podem responder com os pais ou com o responsável que está aí do seu lado. Que semelhança existe entre a sua sala de aula e a de Joana? Semelhanças são coisas iguais. E que diferenças há entre elas? 1. Interpretação escrita. Cada grupo de linhas de um poema é chamado de estrofe. Anote no quadrinho abaixo a quantidade de estrofes do poema Sala de Aula. Então, nós vimos lá os versos. Nós já enumeramos os versos. Agora, nós vamos ver a quantidade de estrofe. Podem voltar. Então, nós numeramos os versos. Nós vamos ver quantos versos tem. Vamos circular. Então, 1, 2, circula, temos um verso.
Do 3 ao 15, outro verso. Do 16 ao 17, outro verso. 18, outro verso. Lembra que uma linha também pode ser um verso. Vocês estão vendo que ele fica separadinho, ó, tem um espaço. Do 19 até o 28, outro verso, é um conjunto de linhas. Do 29 ao 33 e o 34, que é somente uma linha. Então, nós temos quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. No exercício 1, podem colocar o 7 no quadrinho. Cada linha de um poema é chamada de verso. Assinale a alternativa correta a respeito dos versos e estrofes do poema que você leu. Todas as estrofes do poema possuem a mesma quantidade de versos, de linhas? Não, né? Tem verso que tem uma linha só. A quantidade de versos varia de uma estrofe para outra? Sim. Página 35. Releia 2 versos do poema. Pé com chulé, garoto de boné. Contorne as palavras desses versos que rimam entre si, ou seja, apresentam som final semelhante. Vamos lá? Pé com chulé, garoto de boné. Pé, chulé, boné. Muito bem. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que indicam o que cada um estava fazendo na sala de aula. Vamos voltar lá no texto? Então, nós temos aqui a primeira estrofe, a segunda estrofe. Nós vamos grifar com lápis vermelho. Peguem um lápis vermelho. Muito bem. O que cada um estava fazendo? O que a professora estava fazendo? Explicando. E o menino? Voando. E a trança? Trançando. A menina? Copiando. Um lá atrás, dormitando. Um outro, perguntando. Duas, fofocando. 2, segredando. Um monte, olhando. Todas essas palavras são rimas. Com base nas palavras que você sublinhou, assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos na segunda estrofe. Todos os alunos estavam prestando atenção na aula? A maioria dos alunos não estava prestando atenção na aula. Não estavam, né? Eles só começaram a prestar atenção quando a professora abriu o livro. Releia alguns versos do poema. De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava, acorda. Quem fofocava, silencia. Quem segredava, nem pisca. Assinale a alternativa correta sobre o comportamento desses alunos nesses versos. Os alunos continuaram a fazer o que estavam fazendo? Ou os alunos pararam o que estavam fazendo e prestaram atenção na professora? Segundo quadradinho, os alunos pararam de fazer o que estavam fazendo para prestar atenção na professora.
o que despertou o interesse dos alunos, fazendo prestar atenção na aula? A professora começou a contar uma história. A dois S. Começou a contar uma história. Quando a professora abre o livro, ela diz: era uma vez. Que história você conhece que começa com essa expressão? Os contos de fada, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Podem escolher um desses contos de fada e colocar aqui. Observe as capas de livro abaixo e contorne aquela em que a história provavelmente começa com Era uma Vez. Este livro aqui, Invenções. Criações que mudaram a história. Será que começa com Era uma Vez? Este daqui, Rapunzel. Ou esse, Recreio, Curiosidades. Rapunzel. Circulem o livro da Rapunzel. No final da quinta estrofe, afirma-se que os alunos e a professora voam. Com que sentido o verbo voar é empregado nesses versos? Mover-se no ar ou desligar-se da realidade e entrar na fantasia? O que o livro faz com a gente? Faz a gente entrar no mundo da fantasia. O poema é um texto escrito em versos. Cada linha de um poema é um verso, e o grupo de versos é chamado de estrofe. Os poemas podem ou não apresentar rimas, que são palavras com sons finais semelhantes.